Hoje o papo é sobre startups. E a gente vai conversar com a nossa advogada Bia Beck, que é a mãe da Leonora e da Isadora. Aliás, dá pra dizer que a maternidade é uma startup, né? As crianças são uma startup e a gente tá ali e cria elas pro mundo e vê o que vai acontecer. Exatamente. Um beijo para as minhas filhas. Falando de startup de maternidade, hoje pegando um pouco o gancho do evento que Porto Alegre sediou, já a segunda edição, o Soul Summit, que reuniu mais de 20 mil pessoas para falar desse ecossistema de startups, de empreendedorismo, reuniu investidores. Então, nesse gancho, eu queria falar um pouquinho para vocês dos principais cuidados jurídicos em cada uma das etapas da vida de uma startup, que a gente pode fazer uma relação também com a vida das crianças. Que é impressionante, porque na verdade hoje tem muitas startups, assim, tá fervilhando esse mercado e as pessoas ficam realmente com muitas dúvidas. Com certeza. A doutrina, ela divide uma startup em 4 etapas, a vida de uma startup. A primeira que é a ideação, que é o momento em que os fundadores ainda estão pensando que produto eu vou desenvolver, quem vai ser o meu público, como é que eu vou cumprir esses meus objetivos. A segunda é a validação, é realmente verificar se essas hipóteses da fase de ideação realmente funcionam. Aqui eu já tenho uma empresa, eu já tenho algum cliente, eu já tenho algum faturamento. Depois a gente vai para a fase da tração, que é quando a empresa começa a crescer, e por fim a fase da escala, que é quando ela ganha aquele aspecto de exponencial e realmente a gente vai falar de unicórnios e de grandes empresas. Que é a meta de toda startup, Que é a meta de toda startup. Em cada uma dessas fases, a gente tem alguns cuidados jurídicos. Até na fase da ideação, quando a gente ainda nem tem uma empresa, aqui já tem alguns cuidados importantes, que é entender qual é a participação de cada sócio na empresa, quanto tempo cada um vai destinar à empresa. A startup nessa fase, ela ainda não tem receita, então como os sócios vão se manter, qual é o período financeiramente, né? Tem que conversar quanto tempo tu pode ficar sem ganhar um salário. Sim, porque é tudo investimento, não só financeiro, mas de tempo, de energia, de esforço. Então, nessa primeira fase, até um e-mail, a ata de uma reunião já é um documento suficiente para regular questões importantes da vida da startup. A fase da validação, a gente já está falando daí da existência de um CNPJ, de um contrato social, de um acordo de sócios. É importante a gente estabelecer as regras sobre a propriedade intelectual, porque normalmente é uma startup, ela é uma empresa de tecnologia, então de quem é a titularidade dessa propriedade intelectual, regras de não competição, regras de confidencialidade. Ai, meu Deus, é muita coisa. E Bia, deixa eu aproveitar e fazer um gancho, te fazer uma pergunta. Qualquer empresa nova é uma startup? Não. A startup, ela tem um modelo mais disruptivo. O objetivo dela é, por meio da tecnologia, mudar o status quo, mudar a situação de algum mercado. Ela quer melhorar alguma dor do seu público e ela tem um caráter muito de exponencialidade, ou seja, eu consigo atender cada vez mais clientes sem necessariamente aumentar a minha equipe. Então ela é um mercado novo, ela quer resolver uma dor e ela tem esse caráter exponencial. Então isso é o que faz de uma empresa uma startup. Dentro da fase da validação, então a gente tem todos esses cuidados e assim, a dedicação dos sócios para o negócio ele é um aspecto extremamente importante. E aqui a gente tem uma previsão que a gente pode falar do revesting. Num dos programas eu comentei contigo do vesting, que é o período em que a pessoa tem que trabalhar para ter o direito a ganhar determinada participação societária. O revesting nós somos sócias, a gente vai se dedicar em igualdade de condições, de proporção de tempo para uma empresa. Então nós temos 50-50. Mas se a Ali resolve investir num outro negócio e não consegue mais se dedicar, eu tenho o direito de comprar a participação dela, ou seja, é um revesting, ela perde a participação se ela não cumpre com aquelas combinações. Quando a gente vai para a fase da tração, é quando a empresa provavelmente já tem algum investidor, quando ela já atende um número maior de clientes, então eu tenho que ter um cuidado com o meu contrato de prestação de serviços, com as negociações que eu vou fazer com os meus novos acionistas, tenho que ter um acordo de sócios bastante robusto, já tenho que ter uma condição de prestar informações para esses investidores, então a minha contabilidade, eu tenho que ter um compliance adequado,
porque aí realmente é importante a empresa estar estruturada para, se ela chegar na fase de escalar, que é a fase onde ela realmente vai crescer, ela tem que ter toda uma estrutura jurídica robusta para poder aí ganhar mercado. E aí a gente fala, né, de ter um conselho de administração formado com consultores independentes, ter regras de compliance, regras de contratação com partes relacionadas. Aí a gente entra realmente num grau de requinte bem importante. Quando a gente fala já de escalar, é porque a coisa bombou e certamente a estrutura toda, inclusive a jurídica, já está montada. Então, é muito importante o olhar de um advogado, de alguém que entenda de todos esses aspectos relacionados, assim como é importante o olhar de uma mãe que está sempre ali de olho nas suas crianças, né, Bia? Com certeza.